Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estou super feliz hoje. Temos uma convidada super especial, a doutora Maria Augusta Ramires Aguta. Isso. Certo? Já nos cumprimentamos assim será. E hoje, nós aqui no nosso podcast, no Papo de Cadeira, que é um podcast idealizado aí pela Dental MedSul, a gente vai estar aqui conversando sobre histórias da odontologia. E hoje temos uma convidada super especial aqui de Curitiba, né, gente? Porque em Curitiba nós temos muitos profissionais sensacionais, tá? Então, vou ler um pouquinho do currículo dela, aí ela vai se apresentar para vocês, tá? Então, vamos lá. A professora, doutora Maria Augusta Ramires, é cirurgiã dentista, graduada em 92. Esses dias. Tem história para contar, hein, gente? Na UniOeste, com especializações em endodontia, prótese dentária, mestrado em estomatologia pela PUC e acabou de me dizer que está desatualizado aqui, que ela está doutoranda também, tá? Eu falei que se eu fizer mais alguma coisa, eles me internem, tá? Eu já terminei meu pós-doutorado, agora acabou. Atualmente, coordeno o curso de odontologia da Faculdade Herrero, onde leciona disciplinas de prótese fixa, prótese total, oclusão, patologia e coordeno o curso de extensão em prótese fixa, estética e o comitê de ética em pesquisa. Trabalha pouco, tá, gente? Como vocês podem perceber. Tem experiência como docente, muitos anos aí como professora, dando aula na Federal, na BO, tem a clínica particular também, né? Porque dentista raiz é assim, tem que ter sua clínica. A Personal Dental Care em Curitiba, atuando na área de estética, endo, reabilitação bucal e oclusão. E isso que a gente vai conversar bastante, que é fundadora de um projeto super legal, gente, chama Prótese com Ciência. E se destaca aí pela organização de eventos científicos na nossa área, aí em todas as áreas acadêmicas. Doutora Guta. Isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Olá, pessoal. Estamos aqui para ver esse papo de cadeira. Fiquei muito feliz pelo convite. Que coisa boa. Que é uma coisa, pelo que eu vi, né? Eu já andei vasculhando, lógico. Eu acho muito interessante a gente falar um pouco para os acadêmicos, para os profissionais, para a gente se conhecer também. Exatamente. O que tem por trás dessa nossa odontologia. Exatamente. Que hoje a gente vê assim, esse currículo aqui, gente, que eu tive que ler em 10 minutos, né? De tanta coisa. Isso que é o resumido, né? Obviamente. O que aconteceu na sua vida até você chegar com esse super currículo aqui, né? Pois é. Então, a primeira pergunta, por que você decidiu ser dentista, doutora? Eu já ouvi, assim, profissionais que contaram pra gente que o pai era dentista, tinha alguém da família dentista, ou se apaixonou pelo dentista. E você, doutora, qual é a tua história? Vamos lá. Eu acho que a odontologia me escolheu, porque, na verdade, com 17 anos, eu acho que a gente não tem muita noção do que a gente quer fazer, né? Sim. Muito cedo. Muito. E eu tenho um irmão que começou a fazer odontologia e ele vinha para casa com mala, com um apetrecho, com uma coisa arada, e eu só pensava assim, gente, eu quero fazer uma coisa que eu possa marcar o meu horário, que eu possa trabalhar quando eu quiser, que eu tenho horário para trabalhar. Lê do engano, né? Eu quero ser minha própria chefe. Vai nessa. E aí eu me encantei com as coisas que ele trazia. Eu fiz faculdade no interior do estado de São Paulo, né? E daí fui para a faculdade. Decidiu assim? Decidi assim, não, vou fazer odonto, então. Você gostou daquela parafernália toda? Gostei daquela parafernália, ele vinha, trazia o ginato, me moldava. Ai, que delícia! Enfim, uma bagunça. E aí eu fui com ele conhecer, fui um dia na faculdade visitá-lo e tal, e resolvi fazer a tal da odontologia, né? Mas eu falo que eu fui escolhida, porque assim, foi uma paixão. Foi uma coisa impressionante. Assim, você chegou lá e já falou assim, é isso. Eu me achei, de verdade, eu me achei. Eu acho assim, e tudo que eu tenho, né? Tudo que eu fiz, tudo que eu construí, os amigos, os sonhos, minha rede de apoio, foi em volta da odontologia. E realmente eu me apaixonei pela odontologia. Eu comecei a brincava de fazer escultura, falava que eu estava brincando de massinha, né? Que era uma eterna criança, depois veio o implante, a gente começou a brincar de Lego, enfim. Mas aí eu comecei a fazer a faculdade e fui um dia assistir uma aula, cheguei lá, meu irmão que ele falou, não, vamos lá, que estou fazendo uma cirurgia, não sei o quê. Lógico, passei mal, despenquei, foi uma vergonha enorme.
Enfim, mas foram 4 anos maravilhosos. Eu fiz monitoria do que eu podia, eu fiz estágio. Você era aquela que fazia tudo. Tudo. Igual tudo, eu. Tudo. Tava ligada, sempre fui ligada, né? Mas você sabe uma coisa, Guta, impressionante, assim, que todo mundo que sentou aqui nessa cadeira até agora me falou exatamente isso, que foi paixão à primeira vista. Independente de como a pessoa chegou na odontologia, tiveram vários caminhos, mas todos chegam aqui, é só vocês voltarem nos outros papos de cadeira, vocês vão ver, como eu não estou mentindo. Eu entrei no primeiro dia de aula e eu tinha certeza. Eu entrei no primeiro dia de aula e eu me apaixonei. Eu sabia que era isso. Todos que sentaram aqui comigo. E vou falar mais uma coisa pra você, né? A gente tinha uma competição na faculdade, entre os cursos, né? Porque lá tinha curso de tudo. E a gente sempre falava, os mais bonitos estão onde? Na odonto. Estão na odonto. Se você for olhar a graduação, é um espetáculo. Odontologia, as meninos são os mais bonitos que tem. São. Né? Então era uma competição entre os cursos. As festas eram as mais animadas, as turmas eram as formaturas eram mais chiques, mais animadas, né? Sim. Então eu realmente me apaixonei. E lá comecei a descobrir uma especialidade, outra. A gente fica um pouco perdido, né? Muito, a gente falar demais. sobre isso, né? Porque exatamente sobre isso, esse podcast. Para quê? Porque ele é voltado para esse público que está começando. Pois é. Esse caminho que tá aí. Que assim, que é um caminho longo. Da odontologia. Eles acham às vezes escolher a especialidade. Nossa, é demais. É muito cedo, né? Sim. Então eles têm que experimentar. Professora, eu não quero fazer isso. Pega uma disciplina difícil, por exemplo, eu fiz prótese, porque eu não sabia fazer prótese. Sim. Eu não sabia, eu achava aquilo oclusão. Você falava oclusão comigo na faculdade, eu queria morrer. Eu me escondia dos professores de oclusão. Sim. Eu falava, eu não quero estudar isso, meu Deus. Então, assim, você constrói, né? Depois eu acabei fazendo endo primeiro, porque eu também não sabia fazer endo. Aí eu me formei, me mudei para o interior do Mato Grosso do Sul, recém-casada, comecei a trabalhar. Falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Só não tinha endodontista. Eu falei, mas só não tem endodontista nesse lugar? Falei, gente, tinha alguém que fazia prótese, tinha alguém que fazia cirurgia, orto que eu gostava. Tudo que você gostava já tinha alguém. Tudo já tinha alguém. O primeiro endodontista era 120 quilômetros dali. Eu falei, bom, eu preciso ganhar dinheiro, né? Sim. Aí eu falei, vou Mas fazer. Então, Guta, me diz, você fez a tua faculdade, sendo monitora de tudo e mais um pouco. Ó, dica, então, para quem tá na faculdade. Experimento. Começa lá. Começa lá. Então, começou fazendo monitoria de tudo e mais um pouco. Estágio, tudo que você faz pra você. Tinha direito a carregar a bolsinha. Não carregava bolsinha, carregava carrossel, né, de slide. Eles não sabem o que é slide, professor. O professor ia dar 3 aulas, eles carregavam uma mala desse tamanho, lá ia eu atrás do professor. E se derrubava. Deus me livre. Acabou teu fim de semana para juntar aquilo tudo. E tinha que organizar, né? E aí o professor entrava na sala de aula imprudente, um calor, fechava aquelas cortinas, ficava tudo escuro. E aí, Maria Augusta, passa o slide. Aquela ventoinha na orelha, e você... Aquele barulho. Não, é nostálgico, eu tenho saudade. Você sabe que eu entrevistei a Camila Centenaro, querida amiga minha. Ela bem assim, eu fui convidada pelo professor Irata para trabalhar com ele. Aí ela foi na entrevista. Aí assim, mas trabalhar no quê? Você vai trabalhar com tudo, menos com odontologia. Mas com o que seria? Com qualquer coisa. Carregar mala, organizar as coisas. E ela assim, eu topei qualquer coisa. E assim, eu acho que o sucesso, exatamente, quando a gente vê, né, os meus convidados que vêm até aqui, é quem topou tudo. E ele vem por aí, né? A gente fala para os alunos hoje, pessoal, não, mas eu só vou fazer isso aqui. Não, gente, você vai fazer, é bem isso. E hoje eles fazem estágio fora da faculdade, aí começam, mas olha, mas lá no estágio eu não fico vendo o que faz. Eu falei, filho, você vai anotar, você vai carregar. Você vai ver como funciona uma clínica na vida real. Tudo, e é bem isso, a gente fazia tudo. Vamos carregar banner do professor, vamos carregar o banner do professor. Eu fazia estágio numa época com o professor Essenfelder, falecido professor Essenfelder, da Orto, que eu queria ser Orto antigamente, quando eu estava na faculdade. Eu simplesmente fazia tudo. Eu ia pagar boleto, ele me tinha boleto antigamente, depositar cheque, entendeu? Ficar na fila do banco, varrer, servir cafezinho, lavar material, eu fazia de tudo. No consultório eu entrava de vez em quando. Bem isso. E olhe lá. Eu fui aluna do professor Mondelli, né? Do primeiro professor Mondelli. Então, imagina, a gente ficava correndo atrás dele para ver se ele dava uma oportunidade de você entrar no consultório dele, para ver ele montar uma aula, para ver ele fazer alguma coisa, para ver se ele lavava ou não. Enfim, imagina, né? E a gente fazia tudo mesmo, de carregar slide, tudo, fazia tudo. Mas você sabe uma coisa, né, professora, que a gente
sempre conversa aqui, é como faltam essas referências reais que nós tínhamos no passado, né? Antigamente, eu vou falar por mim, né? Eu queria ser todas as especialidades. Eu gostava de um professor, eu queria ser aquilo, entendeu? Aí, meu professor era o professor Guariza, de cirurgia. Eu queria fazer cirurgia. Aí eu comecei a ter orto, me apaixonava. Daí eu comecei a fazer pério, porque você se envolvia, assim, com o amor e a paixão que aqueles profissionais, aqueles professores que a gente tinha, que eles passavam, e eles eram clínicos, assim como a gente é. Assim como a gente é. E é bem isso, eu acho que o aluno, às vezes, ele acha, não, eu só vou lá para auxiliar. Você convivendo com o professor, conhecendo essa paixão, você vê as dificuldades, como que ele enfrenta essa dificuldade, como é que ele passa, como ele lida com o paciente, como ele lida com o auxiliar, como ele lida com você que está ali. E assim, e a gente não tinha, ninguém passava pano, você era aluno, era bem assim. E eu acho que isso que foi construindo, sabe, essa paixão que eu tenho, eu acho. Sim. Porque é o que você falou, se você tinha um professor que gostava, você ia atrás dele. Que livro? Como que eu faço? Eu quero ser como ele. Eu acho que isso foi crescendo, então assim, foram várias experiências, né, que nos moldam durante a carreira. Sim. Não só o professor, eu gosto daquele professor porque ele me ajuda, ele me dá nota. Não. O professor que dá não, o professor que chama atenção. Eu brinco com os meus alunos e eu falo assim, quem cuida, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Sim. E quem ama, cuida, pega no pé, briga, chama atenção, briga, perturba. Quando você larga a mão? Esqueça. Eu já falei. Eu também sou assim. Se um dia eu parar de encher o saco, pode esquecer. Corra atrás e fala, professor, o que aconteceu? Porque se o professor te deixa, né, ou o professor, ou sei lá, um clínico, quando você desiste, da pessoa, foi. E foi assim. Escuta e me conta, então. Então, lá, o pessoal tá acompanhando a tua história. Você foi lá, entrou, apaixonou, fez tudo que podia. Aí saiu de lá, abriu teu consultório no interior. Casou. Consultório no interior, casei, mas era muito longe, eu queria estudar. E, enfim, eu falei, mas o que eu preciso? Eu gostava muito de estudar. E eu acho que essa virada de você gostar dos professores, eu lembro que quando eu me formei, eu fui numa formatura de uma amiga, assim, porque na sua formatura você está em êxtase, você nem olha nada. Sim. E eu fui, uma amiga se formou 2 anos depois, que era amiga, inclusive, que eu esculpi os dentinhos dela em cera, ela tinha uma preguiça. E eu fui na formatura dela, e eu lembro que eu me sentei, eu olhei para aqueles professores naquela mesa, assim, eu falei assim, cara, eu quero muito estar ali. Eu queria muito, sabe, eu olhei e falei assim, um dia eu ainda vou estar daquele lado. E na minha família, tem um grande exemplo, a minha mãe, que é uma mulher muito batalhadora, e foi professora a vida inteira, então eu também cresci dentro de escola primária, enfim, eu cresci dentro da escola. Mas eu lembro que eu fui naquela formatura, eu sentava, eu olhava, eu falava assim, meu Deus do céu, cara, eu queria muito estar um dia ali, porque eu gostava muito dos meus professores, eu falava, será que um dia eu vou saber, né, porque eu era uma pirralha. Sim. Falei, e nem imaginava que a odontologia ia me trazer onde trouxe. Sim. Aí eu vi aquilo, eu falei assim, eu morando no interior, eu falei, eu preciso ir embora daqui, eu preciso estudar. E mesmo estando lá, eu comecei a fazer curso de especialização. E voltava, eu viajava, e assim, eu viajava para Campo Grande, que era mais próximo, eram 60 quilômetros de terra. Nossa! 250 quilômetros de asfalto, passava o final de semana, voltava, trabalhava. Então, assim, é aquilo que a gente fala, né? Ninguém vê as pingas que a gente pega, só os, né? Os tombos. Não, ninguém vê os tombos, E aí, assim foi, fiz um aperfeiçoamento de endo, fiz uma especialização de endo, veio uma filha, e foi aí, consegui vir embora para Curitiba, porque eu queria muito, minha mãe já morava aqui, eu queria muito voltar. Aí voltei, fazendo endo, mas veja como o professor é importante na vida da gente. Um dia eu estava assistindo uma palestra, não vou nem comentar que foi com um colega, o nome dele, ele tá lá falando, ele virou e falou assim, mas esse trabalho aqui, todo mundo faz, eu quero ver você fazer um negócio desse, desmontar, fazer uma reabilitação, né? Eu não sabia mesmo, eu falei, meu Deus. Aí você falou, é isso que eu tô falei, eu vou também, eu preciso aprender isso aí também. E assim a gente vai, né? Sim. Corre atrás de uma coisa, de outra, eu fui fazer um estágio de novo, vivia fazendo estágio. Então, olha só, gente. Vivia fazendo estágio, de novo. A Guta casou, formou, mudou, continuou estudando, teve filho e continuou, tá? Exatamente. Fácil, não. Às vezes as pessoas se olham assim, ai meu Deus, mas eu tenho que fazer uma coisinha a mais. Você sendo dona de casa. Aí a outra pergunta que a gente vai fazer daqui a pouco, vamos já responder já. Vamos. O desafio de ser mulher e conseguir levar tudo isso junto e misturado. Olha, a gente pode, é só a gente querer muito. Se você quiser, você vai. Porque é bem isso. É a profissão, é dona de casa, é esposa, é filhos. E eu fiz
uma especialização com a primeira filha e querendo fazer estágio. Quando eu vejo só, poucas pessoas conhecem essa história, eu acho que Olha, muito poucas pessoas. Quando eu vim para Curitiba, da minha primeira especialização, o professor professor Kenji, de Bauru, falou assim, Maria Augusta, você está indo para Curitiba? Eu falei, tô, professor. Ele falou assim, eu tenho um professor em Curitiba que eu conheço muito, é um cara muito bacana. Quando você chegar em Curitiba, procure o professor Sérgio Herrero. Olha o tamanho desse mundo. Isso, juro, sem brincadeira, isso em 96. Aí eu cheguei aqui em Curitiba, não conhecia ninguém, né? Falei, vamos lá. Procurou na lista telefônica, né? Procurei na lista telefônica, fui atrás desse professor Sérgio Herrero, passei um óleo de peroba na cara. Falei, posso marcar um horário? Liguei. Não, vai na faculdade. Não sei, acho que para conseguir achar ele, achei. Cheguei na faculdade e falei, professor Kenji que me indicou, o senhor não tá precisando de uma estagiária, posso pegar alguém para limpar o chão? Qualquer coisa. Ele me recebeu, o primeiro contato que eu tive com ele, me recebeu muito bem. Me recebeu na Federal, aí fui fazer uns trabalhos com ele no laboratório, fiquei de estagiária lá dele um tempo, aí depois a vida te leva, né, faz um curso, faz outro. Aí um colega falou, Maria Augusta, naquela época, para fazer curso de implante, de prótese, era separado, né? Sim. Você tinha que fazer o curso de implante, não, e primeiro que outra coisa, pra ir junto. Você tinha que fazer o que ainda? Tinha que fazer você tinha que fazer uma prova. Não era igual hoje em dia. Não. Tem uma fila de gente que ia lá fazer uma prova, e um colega falou assim, Maria Augusta, vamos fazer implante comigo? Eu falei, eu não quero fazer implante. Não, mas eu preciso de alguém fazer prótese. Eu falei, mas eu não sei fazer prótese. Mas vamos. Tá bom. Fui fazer prótese. Com ele, fazendo prótese sobre implante. Não sabia mal e porcamente fazer prótese direito. Comecei a fazer, falei, professor Sérgio, eu preciso me afastar do estágio. Poxa, Maria Augusta. Não, mas tá bom. Quem sabe você não vai fazer estágio na prótese? Eu falei, tá bom. Aí fui fazer a prótese, fiz o curso de prótese. O professor Carlos Pereira, na época, que hoje trabalha comigo, e o professor Hélio, falaram assim, Maria, você não quer ficar fazendo estágio aqui? Eu falei, eu não sei que hora, mas eu vou fazer estágio aqui. Vou fazer estágio. Aí ele falou, mas você precisa fazer especialização de prótese, porque vai precisar mais. Eu falei, faço especialização de prótese, professor. Fiz a prova da especialização de prótese, passei, comecei a fazer, continuei fazendo estágio, tirando estágio, gente, para vocês entenderem, estágio na especialização, não era que nem hoje, você vai lá, né, você tira foto do professor, você monta foto pro professor, você monta a aula e assim vai. Na realidade é uma escravidão, né, antigamente. Mas molda, gente. Mas é assim. Não é? E molda. Demais da conta. Você sabe que a gente já vai dar um breakzinho, gente, 1 minutinho para vocês tomarem uma aguinha, mas eu me lembrei de uma coisa que eu também, eu tive filhos gêmeos, e quando meus filhos nasceram, eu também fazia estágio, eu estava no doutorado, eu acho que tinha 10 dias. Vlad, será que você podia me substituir numa aula aqui na BO? Eu, claro, professor. Pegando fogo no resto da casa. Claro, professor. Estou à sua disposição. Não vai me incomodar nem de jeito algum. Capaz, só tenho 2 bebês pequenos de 10 dias, mas eu vou. Vem sim. Professora, então vamos dar uma pausinha para o pessoal tomar uma aguinha e voltar. E no próximo bloco a gente continua com essas histórias da odontologia. A maior distribuidora do sul do país, atendendo todo o Brasil, essa é a Dental MedSul. Com mais de 15 mil itens em seu portfólio de produtos, atuando com as principais marcas internacionais do mercado, a empresa se destaca pela sua eficiência e confiabilidade, atendendo a seus clientes por múltiplos canais, teleatendimento, e-commerce, aplicativo. A empresa está sempre atenta com profissionais treinados. Possuindo um centro de distribuição bem estruturado, a entrega é rápida. Sempre atenta, a empresa investe no mercado digital, criando novos canais de comunicação. Podcast, papo de cadeira, com muitas novidades e entretenimento. A revista Dental MedSul, um periódico que traz informações sobre o mercado odontológico, além das ofertas. Cursos e participações em eventos. Um deles, o maior da América Latina, CIOSP. Por tudo isso que você deve confiar na Dental MedSul. Dental MedSul, distribuindo sorrisos.
Oi, gente, voltamos então e vamos aqui para a parte 2, saber mais dessas histórias. A gente estava até conversando aqui no break que a gente vai ter que até pular, antecipar um pouco, porque é tanta história para contar, né? Da odontologia. Aí, né? A gente já vai entrar então na história da docência. Vamos lá. Você decidiu, em algum momento, quando você estava lá na graduação, você pensou assim, eu quero ser professora também? Foi quando eu olhei para os professores e falei, eu vou estar lá um dia. Eu fui assistir a formatura que eu lhe falei. É verdade. E aí essa construção dos estágios, eu sempre gostei muito de estar em contato com os alunos, com os professores, né? Eu nunca gostei assim de... Porque eu entendo também que a odontologia nos dá muitas áreas. Muitas possibilidades. Né? Então quem quer trabalhar lá quietinho no seu consultório, né? Então eu sempre quis muito interagir. E eu digo uma coisa assim, o consultório me deu a clínica, me deu a técnica. Sim. Né? Me deu o dia a dia, a paciência. Vivência. Sim. Mas o meu propósito eu realmente achei quando eu fui dar aula. Que aí realmente eu me encantei e precisava, eu acho assim, a gente precisa, é um jeito de eu devolver o que a odontologia me deu, sabe? Porque quando você enxerga o aluno sendo ético, trabalhando, devolvendo para a comunidade, atendendo, ficou a sua sementinha ali, sabe? Então isso não tem preço, né? Eu acho que aí... Então, quando eu fui fazendo os estágios, fazendo um curso, outro, aí eu falei, vou fazer um mestrado, porque eu queria muito dar aula, e eu não tinha o mestrado ainda. Eu até fiz um mestrado profissionalizante, mas ele não servia para... Sim, precisava ser estrito senso. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Faculdade Herrero, né? Eu já dava aula em outras especializações, eu tinha feito estágio docente na Federal, eu tinha feito estágio docente no Positivo, quando abriu a Universidade Positivo, mas o convite mesmo fixo veio lá na Faculdade Herrero e eu comecei a dar aula. Entendi, mas olha assim, só cortando um pouquinho o que você está falando, professora, esses estágios que você fazia eram remunerados ou não? Fica a dica, pessoal, dei muita aula para aprender durante muito tempo na faixa, né? Só você falou... Guta, você pode vir? Posso. Você está disponível? Estou. Então foi um longo período para a gente se moldar para chegar e ter esse traquejo. Então, depois de muitos anos dando aula de graça, foi. Depois de muitos anos. E você sabe que eu lembro quando eu comecei lá, vi um convite, cheguei bem quietinha, assim. Eu era auxiliar de uma disciplina. Eu lembro até hoje que eu cheguei, e minha mãe, como eu te falei, sempre foi uma incentivadora muito grande, né? Eu lembro que eu peguei o primeiro olerite, olhei e falei, misericórdia. Mas eu tava numa felicidade que eu não me cabia. Mas tinha né, pelo celular agora. Como professora. Daí eu mandei pra minha mãe e falei, mãe, vamos tomar uma cerveja, porque é o que dá. Bora lá. Mas a gente se constrói, né? E assim, eu falo que realmente foi o meu propósito. E aí, foram 1 ano, 2, 3, o tempo foi passando, eu dei aula em especialização, trabalho até hoje e tal, e veio a oportunidade para eu ser coordenadora do curso. Né? E se eu pudesse definir assim com 2 palavras a docência, a coordenação, eu acho que é responsabilidade e trabalho em equipe. Né? Porque assim, a responsabilidade de você devolver com o aluno, de você estar com ele, de você primar por aquilo, você precisa discutir sobre as regras, aplicar da melhor maneira, e também o trabalho em equipe, que a gente não faz nada sozinho. Não. Né? Então hoje eu falo você coordena uma equipe. Uma equipe, não adianta. Então você tem que tentar formar o melhor possível da sua equipe, extrair aquilo, que eles trabalhem felizes. Mas eu falo, eu vou trabalhar muito feliz. Claro, mas você sabe que a gente olhando assim, né, até um dos objetivos também desse podcast é mostrar as diferentes áreas que o cirurgião dentista pode atuar. Como administrador. Exato. Né? Se você quisesse não ter mais seu consultório e fosse só, você seria uma administradora de uma instituição. Mas veja, então aí entra o que nós estávamos falando dos filhos, né? Sim. Pois eu já estava, né? Eu tenho algum tempo, já alguma idade, pensando já, né? Eu falei, bom, eu vou trabalhar mais na faculdade, vou ficar mais e vou começar a deixar o consultório. Aí a minha filha fez odontologia e se formou. Olha. Aí a gente se renova, né? Porque assim, eu falei, não, já... E é um orgulho, né? Você demais da conta. Se trabalhar, vem os Dia das Mães aí, né? Eu até falei pra ela, vamos fazer um vídeo umas 2 e tal, tô aqui tentando cantar, né? Mas a gente se renova. Sim. E como você falou, a gente vem de uma época que não tinha celular, não tinha Instagram, não tinha não sei o quê. E hoje a gente precisa, estamos aqui, né? Exatamente, contando a nossa história aqui no YouTube. Contando a nossa história no YouTube. Então, assim, a gente se renova. Sim. E ela também,
tá fazendo mestrado hoje, né? Então também trabalha lá na faculdade. E a faculdade, daqui a pouco você falou, é a parte administrativa, porque eu falo assim, eu fico no computador o tempo todo. Ai, que bom, quando o pessoal, não, mas você não pode mais ir para a clínica, não pode dar aula, não dá tempo. Eu falo, mas dá um alívio, né? Porque assim, eu no computador o dia inteiro, mas eu gosto demais, Sim. sabe? Eu amo aquilo lá. Então, a gente vem trabalhando, você tem que se modernizar por causa dos alunos, você se renova com os alunos. É o tempo inteiro uma renovação, né? Eu sempre falo, é o que eu falo. se tudo que fica parado cai ou morre, né? Eu falo assim, então não tem como. Ninguém constrói nada sozinho, Uhum. né? Então assim, trabalhar em equipe é a melhor coisa do mundo. Eu falo, hoje a gente tem crescido muito, né? Fica a dica, pessoal, para quem quer conhecer a nossa faculdade, é maravilhosa. Olha, conta um pouquinho. De verdade. Não, Curitiba, sério, Curitiba é um polo. Não, Curitiba de excelência, de odontologia. Não tem. Monstro. Não tem. Fale um pouquinho dessa faculdade, porque é muito importante. Por isso, acho que faz parte, inclusive, da história da odontologia nossa. Faz, sim. E eu conheço, né? Eu falo assim, nós temos um grupo de coordenadores, a maioria se conversa, os professores, a gente conhece professores que dão aula em outras faculdades, os meus também dão aulas em outras faculdades, né? Então, assim, a odontologia em Curitiba é um boom mesmo, é um monstro. Né? E a nossa faculdade, a gente tem particularidades, assim, é pequena, né? A nossa estrutura é pequena, se você for comparar com o positivo, não é uma mega estrutura, mas hoje a gente tem uma nota muito boa de ANAD. Nós tivemos um resultado do Paraná que a gente ficou em 8º lugar, então a gente está bem pra caramba, claro. A gente está muito feliz, mas é como eu te falei, é a construção da nossa equipe, dos nossos professores, da direção, da vice-direção. Então assim, eu tenho gente muito boa do meu lado. Então, realmente, para quem quiser conhecer, sabe, o atendimento é fantástico, vocês vão aprender a ser ótimos clínicos e ótimos seres humanos, né? Porque eu acho que hoje a gente está no boom da odontologia digital, eu acho que a odontologia digital é maravilhosa. Sim. Veio para ficar e vai ficar e nos ajuda muito. Demais, sim. Mas a gente está voltando para o cirurgião dentista ser humano, né? Mas, Guta, eu falo isso em todo podcast, não fui eu que perguntei. Toda vez, a gente sempre fala o seguinte, que a odontologia, ela tá tendo por mais que ela tá tendo tanto avanço, ela tá tendo um retrocesso em algumas coisas pontuais. Características, né? Como assim? O atendimento. A gente sempre fala o seguinte, hoje em dia, muitos profissionais saem, os que estão saindo da faculdade agora, já saem assim, mal entrar, eu quero ser harmonizador. Eu quero fazer só estética. E não tem dentista mais. Exato. Nós não temos mais dentista. Eu quero sair da cadeira, eu não consigo. O que você muda a qualidade de vida do teu paciente, né? Eu falo, é a mesma coisa, eu tenho pacientes aqui em Curitiba de 20 anos, 25, que se tornaram amigos, você chega... Você fala, gente, atender, não aceito. Você não consegue, Não, mas eu, passando pra frente, mas eu quero ir com você. Quero sentar, escutar a história, você muda a vida do teu paciente. Sim. São histórias que a gente tem, assim, você deve ter também, do paciente, às vezes você vai fazendo uma prótese total, simples, e você põe o paciente, abraça, ele chora. Sim, isso é a nossa realidade, né? Então, assim, é uma delícia. Seu paciente, sim. Conversa, seja ser humano, e isso vou falar para você, a gente tem nos nossos alunos toda essa diferença, então eles vão para o mercado de trabalho, a gente tem um retorno muito grande dos colegas, olha, me manda um aluno seu que acabou de se formar, porque a gente prima muito por esse cuidado com o paciente, além, lógico, da técnica, né, que precisa ter. E Guta, me conta uma coisa, me fala um pouquinho desse teu projeto. Então, esse projeto ele surgiu logo depois da pandemia com uma amiga minha, né? Qual é o nome do projeto? Conta Prótese Consciência, que é consciência e consciência. Sim, por isso mesmo que eu já quis que você falasse, porque é um trocadilho. É um trocadilho. E eu e a professora Ana Paula Túlio, lá da faculdade, a gente começou com esse projeto, querendo fazer resumos para os alunos, para facilitar e fazer, né, sei lá, um podcast, enfim. E ele foi indo, e agora a gente está tentando reformular o projeto e trazendo os nossos alunos junto, né, para que eles façam. Sim. Então, eles corram atrás, eles montem o podcast deles, eles tragam as dúvidas, então, para a gente trazer desde o protético até o estudante, o professor, o que não entende de prótese. Eu acho que é muito de trazer o ensino da odontologia para o tipo de comunicação que os jovens estão acostumados. Isso. Nós aprendemos de uma outra forma. E para que ter essa troca, e para que eles façam isso, se interessem, saibam aproximar, né? Sim. Para que ele entreviste, para que ele converse, para que ele fale, para que ele ensine, para que ele aprenda, né? Porque é o que eu falei para você, eu acho que a única forma da gente mudar
a cultura do Brasil, enfim, dos outros lugares, é a educação. Com certeza. Sabe? Então, assim, por isso que eu acho que eu gosto tanto, né? Agora como se falou, fui fazer o doutorado no Positivo, e o doutorado é sobre educação na odontologia, na realidade é a aplicação das diretrizes curriculares nos mestrados acadêmicos, né? Então, porque a importância do professor hoje, ela é fundamental. Então, a gente precisa que a gente tinha aquela coisa antiga que era um bom cirurgião dentista, vai lá dar uma aula ou outra. Exatamente, né? exatamente. Mas não é mais assim. Sim. O professor, ele tem que ter uma formação acadêmica, ele precisa estar preparado, porque eles exigem da gente. Sim, mas você sabe, né? Que assim, eu acho que tem os dois lados, né, conversando aqui com você sobre o meu ponto de vista sobre isso. Na minha época, na sua, acredito Também. que era assim também, assim, na nossa época, os nossos professores eram clínicos e davam aula. Exato. Bem assim. Né? Eles eram dentistas de cadeira, todos, e eles davam aula na faculdade, no contraturno, em alguns dias específicos. A odontologia e a docência mudou. Só que eu acho que, além também dessa formação, o professor também teria que ter essa bagagem clínica. Mas, como você disse, porque hoje em dia, tá voltando. A gente olha, né, na grande parte das instituições, só contratam mestres, doutores, mas que nunca tiveram uma clínica, que nunca trabalharam, nunca tiveram retorno dos pacientes, nunca atendeu, não sabe as dificuldades do que é o dia a dia de quem tem um consultório. Então, e isso eu acho muito importante, porque assim, eu atendo muitos alunos jovens, recém-formados, que vêm até aqui, e eles têm essa nova concepção de ensino, sabe? Então, deixa eu te contar, já é uma regra isso que você está falando. Sério? É uma regra. Não brinca. Uma das exigências, né, que o MEC tem hoje, justamente é isso, que a gente tem um trocadilho que a gente fala baixinho, é o professor dedo seco. DDS. Né? Mas hoje já virou regra. Então, você também, para pontuar, o teu professor, além da experiência acadêmica, ele tem que ter experiência clínica. Sim. Então, realmente, porque não... tudo é um equilíbrio, né? É o equilíbrio, sim. Tudo é um equilíbrio, sim. Nem lá, nem cá. Então, ele tem que ter experiência clínica, porque você não consegue realmente atingir o aluno por completo. Exatamente. Então, e eu senti nos últimos tempos um gap nessa ficou-se bastante tempo assim, né? Então, se ele tem mestrado, doutorado, é suficiente, mas realmente precisa se completar. Então, hoje... os professores, nenhum dos nossos professores, todos trabalham, tem clínica, olha, tem que ter. Isso é fundamental. Tem que ter a formação acadêmica, sim. Enfim, porque tem outras exigências. Claro. Mas isso que você falou é uma realidade já hoje. Então, isso olha, eu já melhora muito a formação do aluno. Porque isso é muito importante. É fundamental. Né? E Guto, me conta uma coisa, olha, com esse monte de faculdade de odonto que tem aí no Brasil, um monte de dentistas que só cresce nesse número, que conselho que você daria pro pessoal que tá saindo da faculdade agora? O conselho que eu daria é assim, ó. Pode estar olhando para lá, ó. Então, pessoal, conselho bem assim, certeiro, certeiro. Meus alunos vão falar de novo, professor. Para você, tem espaço. Sempre tem espaço para quem quer, quem é um ótimo profissional, quem estuda, quem se dedica, quem quer chegar lá, e para quem é ético e ser humano. Tem espaço. Nós temos muitos médicos, nós temos muitos advogados, nós temos muitas lojas. Mas, se você quer, você vai chegar lá. Tenha certeza que vai chegar lá. Eu acho que, assim, complementando o que você está falando, não deixe as oportunidades passarem, aproveite desde a graduação para todos os passos. Todos os passos que você puder, aproveite o máximo, todo esse tempo que você tem livre para se aprimorar. Exato. Não é verdade? Né? Essa trajetória. Que é demais, gente. Que passa muito rápido, gente. Muito! Eu estou querendo começar de novo. Tem um monte de coisa para fazer. É verdade. E me diga uma coisa, a última pergunta. Só? Já? A última, já? Me conte uma coisa. Você ama odontologia, sim ou não? Sim, e vou dizer, eu faria tudo de novo. Tudo outra vez. Cada dor nas costas, cada noite mal dormida. Cada vez cada que você pensou em desistir. Cada vez que eu pensei em desistir, não desistir. Sim. Eu faria tudo outra vez. Olha. Amo. Que lindo. Professora, foi um prazer demais ter você aqui. Conhecer a tua história. Para mim sempre é muito gratificante entrevistar mulheres da odontologia, sabe por quê? Por mais que hoje a nossa odontologia seja muito feminina, e nós somos numa época que não era assim, né? Os homens eram maioria, a gente conseguir chegar onde nós chegamos na nossa profissão
e hoje inspirar essa nova leva de dentistas, que a maior parte são mulheres, é sempre para mim uma grande honra. E é uma grande honra ter você aqui, uma profissional que engrandece tanto a odontologia, não só aqui do Paraná, do Brasil, e eu fiquei muito feliz de te conhecer pessoalmente, e eu quero que você dê aí suas últimas palavras para o pessoal e o convite para os cursos, o que mais que você quiser, a palavra é sua. Bom, pessoal, eu quero também agradecer muito esse convite. Juntas somos mais fortes. Sim. Sabe? Mais uma coisa, se eu puder falar, é compartilhe. Compartilhe o que você tem. A gente nunca divide, a gente dobra. A gente compartilha conhecimento, compartilha amizades. E sobre a faculdade, estamos de braços abertos, quiser conhecer. A nossa faculdade é um espetáculo, a nossa equipe é um espetáculo. Tem Instagram, @faculdade Herrero, herrero.com também o site. Sim. Então, venham conhecer, vocês não vão se arrepender. Vai ser uma formação única. Um abraço e muito obrigada. Obrigada, eu amei te conhecer. Amei. Obrigada, boa sorte. Obrigada pra você também. Gente, um beijo e até o próximo episódio.